depois de vocês terem assistido o vídeo, a pergunta é a seguinte: o que significa a sigla BRICS? Bom, a gente vai ver que BRICS ela é formado pela inicial dos países participantes desse grupo. Esse grupo ele foi formado por um economista, indicando que seriam os países emergentes que mais cresceriam economicamente no mundo, certo? Então, esse economista mostrava para o mundo que os investidores poderiam investir nesses países porque eles dariam grandes lucros no futuro. Bom, ele não é um bloco econômico, tá? Então, respondendo à questão o que significa BRICS, tá? Ele não é um bloco econômico. Então, a letra A, ela estaria descartada. Ele também não é formado por países subdesenvolvidos. Não é muito vantajoso investir tanto nos países que não têm grande crescimento, que não têm um grande mercado consumidor. Embora boa parte dos países emergentes tem sim subdesenvolvimento, mas a gente vai deixar para falar um pouquinho sobre isso depois. Como eu falei, não é um bloco econômico, então a letra C está errada. Então, BRICS é justamente o grupo das principais economias emergentes do mundo. Aqueles países que estão tendo um grande crescimento econômico, ultrapassando até esse crescimento econômico de algumas nações desenvolvidas, tá, pessoal? Então, BRICS, a resposta seria a letra D, grupo das principais economias emergentes do mundo. Quais são os países que fazem parte desse grupo? Bom, essa sigla é formada pela inicial dos países emergentes, tá? Então, esses países seriam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E a resposta seria a letra D, né? Como a gente pode ver, as iniciais B, R, I, C. E aqui o África, professora, por que não foi um S? Porque essa sigla está em inglês, tá? E aí ele começa com o inglês com a parte sul da África. Então, é a letra D, porque ele está em inglês. Mas cuidado para não se confundir nisso. Terceira questão. Assinale a única característica que não é comum entre esses 5 países que formam o BRICS. Então, só tem uma alternativa aqui que está errada. Letra A. São potências emergentes do mundo. Isso é verdade. São grandes lideranças econômicas regionais. Também. Eles são importantes na economia de uma região. O Brasil na América do Sul, a Rússia em toda a Europa, tá, gente? Pelo grande tamanho e grande riqueza mineral que tem aqueles países, ele tem influência no mundo inteiro. A Índia, pela sua grande população. A África do Sul não tem grande importância, mas é a única economia emergente da África. Ele é aquele que tem o menor crescimento econômico de todos esses países formadores do BRICS. Mas tem uma importância para o continente africano. Então, são grandes lideranças econômicas regionais, sim. São fortemente influenciados pelas multinacionais, verdade. A maioria dos países emergentes tem sua industrialização baseadas nas multinacionais, criadas a partir de filiais de indústrias que nasceram nos países ricos. Esses países, eles são, na maior parte deles, pobres, tá? E que são dependentes de tecnologia dos países desenvolvidos. Então, a única alternativa aqui errada é a alternativa da letra C, tá? Os BRICS, eles não são ricos, eles produzem alguma riqueza, mas não são países ricos. A maioria de sua população é pobre. Há uma grande discrepância social entre os ricos e pobres. E também há uma grande dependência tecnológica. Ainda, mesmo estando em crescimento, a gente não desenvolve tecnologia nos países emergentes. Quarto, qual foi o último país a integrar o grupo formado pelos países emergentes? Até 2011, essa sigla era só
BRIC, sem o S, tá? E o último país a integrar esse grupo foi justamente a África do Sul. A quinta questão, sobre os BRICS, assinale o que for incorreto. Bom, minha gente, ó, existe apenas uma questão aí que está errada, tá? Na letra A, ele diz o seguinte, que os BRICS é um grupo formado pelos países considerados emergentes, formando um dos maiores blocos econômicos do planeta, atrás apenas da União Europeia. E como eu falei antes, ó, os BRICS eles não são um bloco econômico. Nem sempre a junção de país significa bloco econômico, tá? Então, a única que está errada é a letra A. Então, os BRICS eles são formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sendo um acordo internacional diplomático entre essas nações que são consideradas emergentes. Até 2011, a sigla era apenas BRIC, sendo alterada após a inclusão da África do Sul no grupo, que, como eu falei, o S é porque estaria África do Sul em inglês. Recentemente, os BRICS eles vêm discutindo a criação de um banco internacional próprio desse grupo, que aconteceria com regras próprias, diferentes do FMI e do Banco Mundial, que serviria para emprestar dinheiro a esses países emergentes e a outros países do mundo, e que 50%, né, de todo o seu dinheiro seria justamente para os países participantes. Bom, então a única incorreta da quinta questão é a letra A. Sexta questão. A cúpula dos BRICS, que ocorreu em 2014 aqui no Brasil, ele tratou de vários assuntos que foram citados nas alternativas abaixo. Assinale a única alternativa errada. Bom, a única alternativa errada é aqui, ó, na letra B. Os países do BRICS, eles não estão buscando uma maior integração com a FMI, não, tá? Para melhorar suas economias, na verdade, eles querem criar um banco próprio, para assim ficar livre das regras impostas pelo FMI. Mas as outras aqui estão todas corretas, então, tá? Os países componentes do BRICS, eles passaram a partir de 2014 a ter uma maior ação conjunta na economia mundial. Houve uma integração muito maior depois da cúpula de 2014 e esses países começaram a ser considerados um importante bloco no mundo. Foi criado o BND, Novo Banco de Desenvolvimento. Na verdade, alguns dizem que seria o Banco dos BRICS. Ele tinha a intenção de conceder empréstimos aos integrantes dos BRICS e a outros países do mundo, mas sem seguir as regras severas impostas pelo FMI e o Banco Mundial, tá? Então, é uma verdade isso. Percebe-se que a integração entre os países membros é cada vez maior, o que causa preocupação do FMI. Essa preocupação do FMI e desses países que dominam e que comandam o FMI e o Banco Mundial seria que os países passariam a não tomar dinheiro emprestado ao FMI, mas a esse novo banco criado por eles como uma força mundial econômica, né? Eles perderiam e deixariam a importância do FMI um pouquinho de lado. Sétimo, qual é o país mais populoso a fazer parte dos BRICS? O país mais populoso dos BRICS também é o país mais populoso do mundo. E a resposta está na letra B, é a China. O oitavo, qual é o país com a maior área a ser integrante dos BRICS? Também, gente, o país maior do mundo também é o país de maior área do BRICS, que é a Rússia. A Rússia tem terras nos dois continentes, o europeu e o asiático, sendo o maior país em área do mundo. O nono, qual é o país dos BRICS com menor IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano? Lembre-se que, embora esses países tenham um grande desenvolvimento econômico, isso não quer dizer que eles sejam um país desenvolvido.
esse desenvolvimento econômico não acompanha a qualidade de vida de sua população, no sentido de educação, saúde, transporte, renda per capita por pessoa, salários, direitos humanos, tá? E aí o menor índice de desenvolvimento humano dos BRICS é justamente a Índia. A sua população não vem acompanhando esse crescimento econômico do país, não. É importante ressaltar que todos esses aqui sofrem esse mesmo mal, tá? Não são países desenvolvidos por isso, porque a sua população ainda sofre bastante, embora sua economia venha crescendo. Observem, o Brasil ele está na sexta maior economia do mundo, mas o seu povo ainda sofre com a pobreza, a fome, a falta de transporte, de saúde, de educação. Então, falta muito para a gente ser um país desenvolvido, embora o Brasil venha chegando a ser um país mais rico economicamente do mundo. Nono, assinale a alternativa onde encontramos as vantagens para o Brasil ao participar do grupo de BRICS. Essas vantagens seriam o que esses países têm de melhor para oferecer para o mundo. Quais seriam as vantagens? Aonde deveriam o mundo e os investidores investirem para dar lucro aqui no Brasil, certo? E aí, a alternativa para o Brasil seria justamente a letra D. O Brasil tem um potencial para ser um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Além disso, nós temos uma grande reserva mineral também em nosso território, que é imenso, certo? Então, para o caso do Brasil, seria a letra D. E se eu estivesse falando de outros países, tá? Se eu estivesse falando da Rússia, por exemplo, eu diria que a vantagem para investir na Rússia seria a grande quantidade de minérios. A Rússia é um dos grandes produtores de petróleo, de ferro e aço do mundo. Já a Índia e a China, eles têm uma população imensa, tá? Então, a Índia, por exemplo, ele tem mais de 1 bilhão de habitantes, sendo um grande mercado consumidor. E a China, ela é um dos maiores PIBs dos países participantes do BRICS. O PIB da China chega a ser o segundo maior do mundo. E é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa correção. Vamos fazer um exercício de revisão e até o nosso próximo encontro.